Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada, vocês viram o sistema reprodutor masculino e nessa aula de hoje, que é a aula de número 10, nós vamos falar do sistema reprodutor feminino. Essa aula foi produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Então, falando um pouco aqui dessa anatomia externa do sistema reprodutor feminino, eu no vídeo anterior falei de algumas caracteres ou características sexuais secundárias presentes no corpo das mulheres que se iniciam então numa fase conhecida como puberdade, que é na adolescência. Então aqui nessa figura, só para ilustrar algumas das principais, ocorre, por exemplo, aqui nessa figura da direita, nós estamos vendo o desenvolvimento do corpo feminino, desde uma criança até passando pela adolescência e chegando na fase adulta. Então, é possível perceber o aumento das mamas, o aparecimento de pelos na região do púbis e das axilas, o início então do ciclo menstrual é uma outra característica também sexual secundária, e o aumento da oleosidade da pele com a produção de espinhas também é uma outra característica sexual secundária que aparece no corpo feminino. Em relação ainda da anatomia externa, então aqui a gente está vendo o pubis, olha aí na figura da direita, que é uma área localizada acima da vulva, também conhecida como pudendo, que apresenta então os pelos ali, conhecido como pelos pubianos. Isso começa a partir da puberdade. A vulva já é uma região em que localiza-se os pequenos e grandes lábios, que podem ser vistos aí na figura da direita, e o clitóris é uma pequena estrutura, do tamanho aproximadamente de uma ervilha, que é uma área muito rica em terminações nervosas. E dessa maneira pode provocar aí prazer ao ser estimulado, possível perceber aí na figura da direita. Ainda em relação à anatomia externa, na figura da direita está representada a abertura vaginal, então é uma abertura que vai levar aos órgãos sexuais internos, e nas mulheres que são virgens, essa abertura é parcialmente bloqueada por uma fina membrana chamada de ímen. Então o ímen ele é rompido quando ocorre a primeira relação sexual, em que ocorre a penetração. E é possível perceber também, na figura da direita, o orifício da uretra, que é justamente o local onde sai a urina. Então essa é a anatomia externa aí do corpo feminino, do sistema reprodutor feminino. Bom, é muito importante tomar alguns cuidados em relação a essa região conhecida como vulva. Então as mulheres têm que se atentar, principalmente após realizar a defecação, limpar com papel higiênico, realizando movimentos de frente para trás, para justamente evitar a contaminação de fezes nessa região ali da vulva e da uretra. Trocar diariamente as roupas íntimas, também é um cuidado básico que é necessário, e trocar o absorvente no período menstrual com frequência. Secar bem a região ali da vulva após o banho, justamente para evitar que favoreça a proliferação de micro-organismos, assim como evitar permanecer muito tempo com a roupa de banho molhada, porque vai favorecer também a proliferação ali, pode favorecer a proliferação de micro-organismos como fungos, por exemplo. Bom, entrando na anatomia interna do sistema reprodutor feminino, existe a vagina, que é o canal ali que liga a vulva, que a gente viu, até o útero representado aí na figura da direita. O útero é uma região formada por tecido muscular e é o local em que o embrião vai se desenvolver até o momento que ocorre o nascimento.
Outra estrutura que a gente pode ver também na anatomia interna, na figura da direita, são os ovários. Os ovários são estruturas que vão armazenar aproximadamente 400 células precursoras de gametas femininos. São 2 ovários que as mulheres possuem e a mulher já nasce com esse estoque de células precursoras pronto, né, em torno dessas 400 células, que posteriormente vão se diferenciar nos ovócitos, né, femininos. Então, por isso que a gente fala que a mulher tem um estoque que acaba, né, um estoque limitado de ovócitos. E aí, quando acaba esse estoque, em torno de 400 células, a mulher não pode mais gerar filhos. Então, a gente pode perceber aí os 2 ovários na figura da direita. Continuando nessa anatomia interna, existem aí, depois dos ovários, né, a tuba uterina. A tuba uterina é justamente 2 tubos que vão conduzir esses ovócitos em direção ao útero. Então, depois que o ovário liberou esse ovócito, ele vai percorrer ali a tuba uterina, que apresenta células que vão ter cílios, que vão ajudar ali esse batimento, esse movimento ciliar, vai ajudar o deslocamento desse ovócito do ovário em direção ao útero. E aí tem uma cirurgia de esterilização feminina que é conhecida como laqueadura, que consiste basicamente no corte e amarração das tubas uterinas, como é possível perceber aí nas 2 figuras da direita. E dessa maneira, quando ocorre esse corte e amarração dessas tubas, vai impedir que os espermatozoides alcancem esses ovócitos após acontecer uma relação sexual. Então evita, portanto, uma fecundação e possível gravidez. É uma cirurgia aí de esterilização feminina. E o importante é destacar, depois a gente vai estudar isso mais para frente, que o ciclo menstrual ele continua normalmente quando ocorre essa cirurgia de laqueadura. Ele não é alterado. Bom, uma outra parte aí da anatomia do corpo feminino são as mamas. Né? Nessa fase da puberdade ocorre então o desenvolvimento dessas mamas, e esse desenvolvimento nem sempre ocorre de forma idêntica. Então pode ter uma mama que cresça mais, se desenvolva mais do que a outra, tem um tamanho ligeiramente maior do que a outra. E em relação ao tamanho dessas mamas varia nas mulheres, assim como o tamanho de orelha, tamanho de nariz, tamanho da mão, do pé, isso tudo vai variar de pessoa para pessoa. As mamas, elas são formadas, como a gente pode ver aí na figura da direita, por tecido gorduroso e também por glândulas, conhecidas como glândulas mamárias. E são essas glândulas mamárias que vão possuir canais, essas glândulas vão se ligar até o mamilo, que é o bico do peito, e essas glândulas vão possuir, então, como a gente pode ver na figura da direita, canais que vão conduzir o leite até o mamilo ali. Então são canais em que o leite passa durante o momento que é realizado ali a amamentação da criança. Bom, é importante destacar também a questão do autoexame realizado pelas mulheres para prevenir o câncer de mama. Então tem aí nesse folheto algumas orientações. O câncer de mama ele é raro de acontecer em adolescentes, mas as mulheres mais velhas elas realizam então aí periodicamente, de mês em mês, esse autoexame. Então segue algumas orientações aí nesse sentido. Bom, dando uma resumida do sistema reprodutor masculino e feminino, a gente tem aqui um quadro comparativo desses sistemas genitais. Então a gente pode perceber que o gameta no sistema feminino
ele é denominado de ovócito. Muitos falam óvulo, mas o certo, né, o óvulo só é formado a partir do momento que o espermatozoide, que é o gameta masculino, fecunda o gameta feminino, que é o ovócito. Aí sim a gente pode chamar esse ovócito então de óvulo, depois que aconteceu a fecundação. Mas antes de ocorrer a fecundação, esse óvulo não é um óvulo, é um ovócito, né? A gente chama de ovócito. Depois que ocorre a fecundação do ovócito, aí sim é correto chamar de óvulo. A glândula sexual feminina são os dois ovários, a masculina os dois testículos. A localização dessas glândulas femininas ocorre dentro do abdômen e no homem vai ocorrer na bolsa escrotal, que está localizado justamente fora do corpo. E aí eu destaquei no vídeo anterior, na aula anterior, o porquê que essa bolsa escrotal está localizada fora do abdômen. E é justamente porque a produção dos espermatozoides, a temperatura ideal para que isso ocorra, é uma temperatura abaixo da temperatura corporal. Então, se o corpo humano tem uma temperatura aí de 37,5 graus, para produzir os espermatozoides, a temperatura ideal dessa bolsa escrotal tem que ser abaixo dessa temperatura corporal. Por isso que eles estão localizados fora do abdômen. Em relação à produção dos gametas, as mulheres elas já nascem com todos os ovócitos ainda imaturos, né, em seus ovários, e o homem tem uma produção contínua dessas células aí reprodutoras. Em relação à quantidade de gametas, normalmente é liberado o comum de ocorrer um ovócito a cada 28 dias nas mulheres, e já no homem, em cada ejaculação, são liberados milhares de gametas. Bom, essa foi a aula do sistema reprodutor feminino. Utilizei como referência o próprio livro didático do 8º ano, que faz parte, é o livro A Poema, né, que faz parte do Programa Nacional do Livro Didático, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020. E algumas imagens e informações foram também utilizadas desse livro de Biologia do ensino médio, que já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático.